15 de agosto, Café com Deus Pai. O poder das palavras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Palavras têm o poder de definir quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Nossa comunicação é o espelho de nossa essência. Os extrovertidos falam mais e são comunicativos, enquanto os mais reservados medem muito bem cada palavra antes de proferi-la. É muito importante ponderarmos nossas palavras, pois elas têm poder de levar vida ou até mesmo morte, tanto de abençoar como de amaldiçoar. As palavras que escolhemos não apenas refletem nosso caráter, mas também moldam nossas relações e o mundo ao nosso redor, além de expor o que há em nosso coração. Elas carregam um peso que pode ultrapassar o de nossas ações. Permitir que nossas palavras sejam instrumentos do mal é um risco que não podemos correr. É provável que você já se tenha arrependido de palavras que proferiu em um momento de forte emoção e sabe quão perigoso isso pode ser, afetando relacionamentos, cortando laços ou magoando pessoas que amamos. Mas talvez você também tenha ouvido palavras negativas que causaram feridas em seu coração e que permanecem até hoje. Com isso, percebemos quão importante é refletir acerca daquilo que falamos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso é essencial cuidarmos de nossos pensamentos e sentimentos, pois eles serão refletidos por meio de nossas palavras. Quero encorajar você, a partir de hoje, a utilizar suas palavras para levar paz, amor, bênçãos e transformação aos ambientes que você frequentar. Preencha seu coração com as verdades de Deus e assim seja um agente de cura. Isso lhe trará inúmeras recompensas. A frase de hoje é: você não nasceu para amaldiçoar, mesmo que tenham errado com você. Lendo mais uma vez, você não nasceu para amaldiçoar, mesmo que tenham errado com você. Hoje é o dia 227 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 91. E a palavra-chave de hoje é abençoar. Então, reprisando, a mensagem de hoje fala sobre o poder das palavras. E o versículo é: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É a passagem de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Em resumo, nós falamos aquilo que nós pensamos, aquilo que está passando em nosso pensamento. Então é muito importante cuidar muito bem dos nossos pensamentos e também das nossas emoções, porque nós falamos o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Então precisamos cuidar muito bem daquilo que entra no nosso coração, porque dependendo do que nós falarmos, podemos edificar pessoas ou podemos amaldiçoá-las. Muito cuidado com o que você fala. A palavra-chave de hoje é abençoar. Nós devemos ter palavras que abençoam as pessoas.
Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é bondoso e tem derramado as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Nos ajuda a ter bons pensamentos e a abençoar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus então pela mensagem e agora eu quero fazer um convite. Talvez você nunca ouviu falar a respeito de aceitar a Jesus. Você já ouviu falar disso? Se você nunca ouviu falar disso, eu quero dizer a você que Jesus, ele é o Deus Filho. O Deus Pai criou os céus e a terra. E ele criou tudo com perfeição. E ele criou o ser humano inclinado para fazer apenas o bem. Mas o ser humano caiu no mal. Então, todos agora nascem como descendentes de Adão. Então, nós estamos cheios de pecados. E a única forma de recebermos o perdão dos pecados é recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aceitar, receber Jesus, significa que você quer que ele entre na sua vida e que você aceita que o sangue que ele derramou na cruz te purifica de todo pecado. E quando você está purificado do pecado, você se torna filho de Deus, amigo de Jesus, recebe o Espírito Santo, que te ajuda a andar aqui na terra, enquanto estiver aqui nessa vida, fazendo as coisas que agradam a Deus e no final você estará no céu. Então, se você quer aceitar a Jesus, tornar-se filho de Deus e andar com Ele, faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até chegar no céu. Amém. Então, nessa oração, você pediu para Jesus ser o teu Senhor. Então, agora você vai orar a Deus, vai orar a Jesus e colocar a sua vida completamente nas mãos dele. Agora você pediu para ele ser o teu Salvador, você recebeu o perdão de seus pecados, você pediu para escrever o teu nome no céu, no livro da vida. Esse livro da vida é um livro em que todos os que aceitam Jesus têm o seu nome registrado nele. No dia em que Jesus voltar, quem estiver com o nome no livro da vida será automaticamente salvo. E você pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo agora está em você, porque você pediu isso. Então, a partir de agora, quando você ouvir uma voz interna dizendo para você, não faça isso, isso é errado, então significa que ele está falando com você para te trazer o direcionamento para que você acerte e ande com ele. Agora que você aceitou Jesus, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que prega que nós não precisamos adorar e nem orar para nenhuma imagem e para nenhum santo. Por que não? Porque Jesus está vivo, então podemos orar diretamente para ele e ele ouve e intercede por nós, porque hoje ele está sentado à direita de Deus e ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Batize-se nas águas. Batizar nas águas significa mergulhar todo o seu corpo nelas, e quando você mergulha todo o seu corpo nas águas, os seus pecados ficam lá. Você é sepultado, e quando você se levanta das águas, você está ressuscitando de forma limpa para seguir a Jesus. Depois que você é batizado dessa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode participar da ceia. A ceia é uma comunhão onde as pessoas pegam um pão, partem em pequenos pedaços entre todos e depois bebem um cálice com suco de uva. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós, e o cálice simboliza o sangue dele que nos limpa do pecado. Quando você participa da ceia, você come o pão e recebe força espiritual
para vencer os vícios e os pecados. E quando você bebe o cálice com suco de uva, você está se purificando dos pecados que cometeu até aquele momento. Então você recebe força para prosseguir e purificação do que fez. Com isso, você participando sempre da ceia, você estará cada vez mais e mais perto de Deus, porque você vai se purificando, vai ganhando força, vai vencendo os vícios, vai vencendo os pecados e vai ficando cada vez mais e mais santo, separado para seguir a Deus. Que a palavra santo significa separado, separado do pecado, separado das coisas erradas. Então, que você possa seguir nesse novo caminho e lembre de abençoar as pessoas. Agora vamos fazer a leitura sugerida, que é o Salmo 91. O Salmo 91 nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Qual é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é estar em oração. Quando você está sempre orando a Deus, que é o Altíssimo, você mora no esconderijo do Altíssimo. Você tem uma vida em que você vive orando. Então você habita no esconderijo do Altíssimo porque Ele está ouvindo as suas orações e Ele estende o seu braço que forma uma sombra que fica sobre você. E a sombra do Onipotente é uma sombra em que você pode descansar. Se o braço do Altíssimo está sobre você, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde no Altíssimo, aquele que se esconde em Deus, que fala o tempo todo com Ele, confia totalmente nele, a sombra do Onipotente descansará. 2. Direi do Senhor. O que eu vou dizer a respeito do Senhor? Eu vou dizer que Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Versículo 3, por quê? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro, ele está fazendo uma comparação, que o laço que está armado na arapuca prende o passarinho. E a peste perniciosa é a doença que é terrível. Então ele te livrará do laço, da armadilha da vida e também da doença terrível. Versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então, assim como a galinha cobre os seus pintinhos com as suas penas e deixa eles debaixo das asas dela, assim também Deus, ele quer ajuntar o seu povo e cobrir com as suas penas e colocar debaixo das suas asas para deixar-nos seguros. A verdade dele é o nosso escudo e o nosso broquel. Versículo 5: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Então, quando o versículo 5 fala não temerás espanto noturno, significa que você não terá nenhum medo, mas dormirá em paz. Não terá medo da seta que voa de dia, significa a bala perdida, significa o assalto, o sequestro, que pode acontecer durante o dia. Você não vai ter medo de nenhuma seta que voe de dia. 6. Nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Imagine que proteção. Você vai estar completamente protegido, completamente protegida. 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, se tiver alguém que quer o teu mal, você vai ver com os teus olhos que a pessoa tropeçará. 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação.
Então, o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, ele mora no lugar altíssimo. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. 13. Pisarás o leão e a áspide. Áspide significa serpente. Então você vai pisar o leão e a serpente, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Áspide é uma outra palavra para se referir à serpente. Pode significar também cobra. Áspide. Áspide é cobra ou serpente. Então seria assim: pisarás o leão e a cobra, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse Salmo 91 é um salmo muito conhecido, inclusive em muitas casas as pessoas colocam um suporte, colocam a Bíblia em cima e deixam a Bíblia aberta nesse salmo, que é o Salmo 91. Mas muito mais importante do que ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 é você conhecer esse salmo e poder declarar esse salmo quando estiver dirigindo seu carro, no ônibus, andando a pé ou cuidando das coisas da sua casa, que você possa dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo e eu descanso à sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor que Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que você saiba esse texto e que você aplique na sua vida, reconhecendo que você está protegido pela sombra do Onipotente. Deus abençoe a sua vida, permaneça sempre firme com Deus. Amém.